Mané Garrincha lotado para a Copa das Confederações. Nos outros estádios do Distrito Federal, contudo, situação precária e público pequeno. Polêmicas no Congresso. O projeto de lei do Estatuto do Nascituro é aprovado na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. Outra polêmica que tramita no Congresso é o projeto que pretende alterar a lei atual sobre drogas. Ele prevê a internação involuntária de dependentes químicos. A série Sabores de Brasília conferiu os restaurantes da Vila Planalto, bairro tradicional da cidade que desponta como polo gastronômico. Olá, eu sou Rogério Versosa e esta é mais uma edição do Campus. E eu sou Marina Baldoni. Os olhos do país se voltam para Brasília na abertura da Copa das Confederações. O Estádio Nacional Mané Garrincha custou mais de R$1 bilhão e tem capacidade para 71 mil pessoas. Mas a grandeza da arena não é regra no futebol do DF, já que o campeonato Candango apresenta público baixíssimo e os outros estádios estão em condições precárias. É o que nós vemos na reportagem de Lucas Vidigal e Ramila Rodrigues. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo. O primeiro jogo da competição em Brasília está marcado para o dia 15 de junho, mas entre a Copa das Confederações deste ano e o Mundial de 2014, sai o luxo dos eventos da FIFA e entra a realidade do futebol candango. O Campeonato Brasiliense tem média de público inferior a 1.000 pessoas. Mesmo assim, a capital do Brasil vai receber 7 jogos da Copa do Mundo no estádio com capacidade para 70 mil. A falta de estrutura do estádio do CAV no Guará contrasta com o Mané Garrincha. Com capacidade para 8 mil pessoas, ele é um dos mais movimentados do DF. Além dos jogos do time local no Candangão, a arena recebe partidas de futebol americano. Apesar da popularidade entre frequentadores, dá para observar problemas de estrutura. O CAV sofre com grades sem segurança, fios desencapados e falta de extintores de incêndio. As condições do gramado também são ruins. O representante da administração do Guará garante que o estádio vai passar por reforma para atender às exigências do Estatuto do Torcedor. Tem que ser melhorada a questão de segurança, né, saída de emergência, estrutura como hidráulica, parte elétrica, né, arquibancada, a tribuna de honra também tem que ser melhorada, né? Então vai ocorrer essas reformas aí também visando a Copa, né? Porque o Guará vai ser centro de treinamento aqui. Aqui na UNB também falta estrutura esportiva. Pista de atletismo fora de funcionamento, campo com grama mal cortada e lixo acumulado deixam o Centro Olímpico da Universidade com jeito de abandono. Brasília chegou a ser candidata à sede dos Jogos Universitários de 2017, mas perdeu para Taipei, em Taiwan. Para este frequentador do Centro Olímpico, a precariedade das instalações atrapalhou os planos da capital federal de seguir na rota do esporte. Acho que o maior problema que a gente tem aqui é a falta de organização, porque a gente tem, por exemplo, uma piscina que desde antes de eu entrar na faculdade já estava em construção e até hoje não está funcionando. Tem um ginásio que tem um piso horrível, que a gente deixou de fazer muitos campeonatos, inclusive campeonatos a nível nacional por causa disso, entendeu? De sediar esses campeonatos. A gente tem agora, chegaram as novas tabelas de basquete e a gente percebe que tem como ter essas tecnologias, tem como ter esses avanços, só que acaba que por causa dessa falta de administração fica ruim, entendeu? Eles acabam não melhorando tudo que eles têm para melhorar. Instalações caindo aos pedaços contrastam com a imponência do novo Mané Garrincha. E a arena que sediou o jogo de abertura da Copa das Confederações chamou a atenção pela beleza, só que o custo foi bem alto, mais de R$1 bilhão e 200 milhões. Esse foi um dos motivos das manifestações que aconteceram no dia do jogo entre Brasil e Japão e se seguiram nas semanas seguintes. Os protestos levaram muita gente a se perguntar: vale a pena gastar tanto assim em um estádio? A discussão ainda vai dar o que falar até o fim da próxima Copa do Mundo. Agora é esperar para ver o que será das arenas e do futebol de Brasília. Lucas Vidigal para o Campus. Protestos tomam as ruas do Brasil. O embate de ideias entre os manifestantes reflete a variedade de queixas e reivindicações. Mas afinal, o que diz a voz das ruas? Quase 2 milhões de pessoas já participaram das manifestações que tomam o país, segundo dados da Confederação Nacional de Municípios. No dia 20 de junho, uma equipe do campus foi às ruas de Brasília para saber o que querem e o que pensam as pessoas que estão indo aos protestos.
As reivindicações começaram em São Paulo contra o aumento da tarifa de ônibus. De lá, mais de 430 cidades aderiram ao movimento. Porém, outras bandeiras e causas foram somadas ao problema do transporte público. Descendo para cá, eu vi várias placas, vários cartazes, cada um deles reivindicando coisas diferentes e coisas ideais que eu, inclusive, sou contrária, né? Saúde, segurança, educação, gestão do governo, corrupção, reforma política, direitos dos homossexuais, desmilitarização da polícia e outros tantos pedidos de melhoria foram levantados durante a marcha. A educação do país, que eu acho que deveria ser prioridade, não está sendo uma causa justa, uma causa que o governo está dando atenção, entendeu? E aí isso causa um caos. Na saúde isso causa caos. No transporte isso gera corrupção. Acho que a falta de educação do povo está gerando muita corrupção no país e aí a gente tem isso aqui que a gente tem hoje. E agora a juventude atual está pegando para continuar. Né? Nós temos novas bandeiras, eu tenho a bandeira LGBT, né, para defender. E muitos outros jovens também comigo, né? As várias faces das reivindicações geraram contradições até mesmo entre os próprios manifestantes. Muitos apoiam causas que se chocam. Alguns, por exemplo, pedem o fim dos partidos políticos, mas outros acham que eles são importantes e clamam por uma reforma política. Com o Palácio do Itamaraty ocupado por alguns manifestantes que quebraram vidros e entraram em confronto com a polícia, o debate sobre vandalismo como estratégia de protesto também provocou discussão entre os participantes. Violento é o Estado, não é o manifestante, não é a manifestante que é violenta. É o que o Estado faz todos os dias com a saúde, deixando as pessoas ficarem nas filas, humilhadas, deixando as pessoas trabalharem o dia inteiro e ter que voltar no ônibus e o ônibus quebrar. É uma falta de respeito com as pessoas. As pessoas elas têm que ter objetivos claros e quando os objetivos são claros e a negociação é política, não há necessidade de vandalismo. A política ela é importante, ela é boa, ela é saudável, sem ela a sociedade não existe e a negociação é importante. Pessoas saíram da esplanada dos ministérios machucadas fisicamente e psicologicamente. A estudante Chayenne Carvalho foi agredida por policiais quando um grupo ocupou o Palácio do Itamaraty. A gente foi tentar entrar, os policiais empurraram a gente. Aí a gente, tentou ir pra cima. Aí ele pegou e empurrou. Na hora que eu cheguei perto dele, ele pegou e me deu uma cacetada. Eu peguei e dei um murro no peito dele. Ele pegou e jogou spray de pimenta no meu rosto todo. Aí o outro policial jogou a bomba perto da minha perna e o outro de efeito moral. Aí eu caí no chão. O Dia do Orgulho Autista, comemorado em 18 de junho, tem como objetivo conscientizar a população sobre os avanços alcançados no enfrentamento da síndrome. Para celebrar a data, a Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção fez um evento no Parque da Cidade, em Brasília. Acompanhe com Gabriela Alcuri e Jorge Macedo. Este é Gabriel de Carvalho, mais um garoto de 7 anos que gosta de pular na cama elástica e jogar bola com a mãe e os irmãos nos finais de semana. O que as imagens não mostram é que ele foi diagnosticado autista aos 2 anos. Desde então, os pais trabalham com ele e com sua irmã Verônica, que também é autista, para desenvolver habilidades cognitivas e de convívio social. Tudo isso só é possível graças ao trabalho da Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, a ABRACI-DF. Antes do Abraci, ele era muito agressivo, se batia, os dois, né? E quando eu descobri o Abraci, agora melhorou muito, muito mesmo. Eles estão outras crianças. No dia 16 de junho, Gabriel e Verônica participaram de um evento promovido pela ABRACI-DF. A ação Juntos Somos Mais aconteceu no Parque da Cidade, em Brasília, e serviu para lembrar o Dia Mundial do Orgulho Autista, comemorado em 18 de junho. O principal objetivo da data é conscientizar a sociedade sobre o autismo, por meio da divulgação de informações, como explica a diretora da associação. Às vezes a pessoa fala assim, autismo. A pessoa fica aguardando uma pessoa que não tem reação.
Mas eu tenho crianças ali que são na cama elástica, que conversam e que brincam e que fazem um monte de coisa, que são crianças autistas. Só que em algum momento ela vai exibir comportamentos, ela pode ser inconveniente em algum momento. Então a sociedade tem que estar educada e preparada para isso. No evento, a Abraci-DF montou um estande com folders e apostilas explicando o autismo e o mais importante, o método utilizado pela associação para tratar a síndrome. O material pedagógico fabricado e vendido pela Abraci-DF serve para ajudar crianças autistas a desenvolverem habilidades necessárias para a educação escolar. Este painel, por exemplo, custa R$10 e auxilia a criança a entender os números. A ideia é que os pais embaralhem as peças numeradas e a criança faça a correspondência. Além de assessorar os pais na aplicação do método de intervenção do comportamento, voltado especialmente ao convívio social, a Abraci-DF cobra R$60 por mês para consulta com psicólogo uma vez por semana. O pai de Verônica e Gabriel explica que a partir do auxílio da associação, ele sentiu uma melhora na sociabilidade dos filhos. A Verônica, porque ela não tem uma vocalização correta e ela fica muito nervosa quando contrariada. E o Abraci tem ajudado também nessa intervenção de dar um apoio para ela poder se comunicar melhor. O Gabriel ele é muito isolado, dentro de casa, na escola e em qualquer outro lugar. Então, isso que está acontecendo hoje também nos ajuda aí, na interação das crianças. Um simples fato de uma criança tocar na outra, por uma criança autista, já é de grande importância. Com estímulo e tratamento adequados, o indivíduo autista pode, com o tempo, se tornar mais desinibido, comunicativo e sociável. Caio Prachedes, de 19 anos, terminou o 2º grau ano passado e agora quer prestar vestibular para informática. Ele procurou a equipe e fez questão de dar uma entrevista sobre o evento. E hoje, a gente, graças a Deus, que está lotado a entrevista, está lotada aqui, e por isso que o meu sonho é ser eu ia ser entrevistado. Eu quero me entrevistar para sair no jornal, na revista e tudo. Além de habilidades de comunicação e sociabilidade, é importante observar talentos específicos do autista. Mayara de Andrade, por exemplo, gosta de cantar. Together, let the sky fall. When it comes, we will stay strong. Face all together, I sky fall. Eventos semelhantes ao da Abraci-DF aconteceram também em outras cidades do país. Em Natal, por exemplo, um coletivo de mães organizou um piquenique no Parque das Dunas. Já em Volta Redonda, a Associação de Pais de Autistas da cidade preparou uma exibição do filme Arthur e o Infinito, que conta a história de uma criança autista. O objetivo de todos os eventos é um só: divulgar informações sobre o autismo e quebrar preconceitos. Afinal, quem é autista também pode ter uma vida feliz e satisfatória. Gabriela Alcuri para o Campus. A Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Estatuto do Nascituro no início de junho. O Estatuto quer garantir os direitos de indivíduo desde o momento da concepção. Este projeto de lei reacende a discussão sobre o início da vida humana. Confira a reportagem produzida por Dayana Hashim e por mim. Quando começa a vida? Religião e ciência sempre se debruçaram sobre a pergunta, mas nunca chegaram a um consenso. O debate se torna mais complexo ao ser levado para a área jurídica. A partir de que momento uma pessoa passa a ter seus direitos reconhecidos e garantidos perante a lei? O projeto de lei, conhecido como Estatuto do Nascituro, propõe que os direitos comecem a partir da concepção. A discussão sobre o início da vida já estava presente na Assembleia Constituinte de 1988. A Constituição garantiu o direito à vida, mas não entrou no mérito de quando ela começa. A interpretação que prevalece hoje tem como base a teoria natalista, na qual o indivíduo adquire status jurídico e direitos após o nascimento. O projeto de lei do Estatuto quer definir como nascituro o ser humano concebido, mas ainda não nascido. A criança por nascer teria plena proteção jurídica e os mesmos direitos previstos para pessoas já nascidas. O projeto de lei 478 é de 2011, de autoria dos ex-deputados Luiz Bassuma e Miguel Martini. O substitutivo foi aprovado no dia 5 de junho na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Para os grupos favoráveis,
O projeto de lei é necessário, mas não inovador. A importância do Estatuto do Nascituro é justamente de explicitar, alguns direitos da criança ainda não nascida, da criança que está sendo gestada, que já estão previstos na legislação brasileira, na Constituição, dizer, não é que ele está propriamente criando muita coisa nova, do mesmo modo como o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é que antes não fosse protegido pela lei brasileira a criança, mas você reúne uma série de direitos e explicita melhor isso, e isso facilita com que eles sejam cumpridos. Está plenamente de acordo com a Constituição brasileira, e inclusive o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que também já coloca muito claramente desde a concepção. O nosso artigo 2º do Código Civil também fala dos direitos do nascituro desde a concepção. Então não é nada inovador, Como eu falei, está explicitando melhor algo que já está previsto na legislação brasileira. O projeto de lei enfrenta a oposição principalmente de movimentos feministas, que consideram o documento um retrocesso para os direitos das mulheres. Uma grande violação, de direitos, é uma proposta indigna para nós mulheres, essa ideia de que a gente possa conceber a gravidez e que a gente se veja tendo que conviver com esse estuprador, com esse status de paternidade. Jolúcia também alerta para o texto confuso do Estatuto, que poderia abrir brechas para interpretações diversas. Ele é contraditório nele mesmo, Então, ele, por exemplo, reconhece que pode haver ainda a interrupção por questões de violência sexual, mas imediatamente no artigo seguinte diz que ao Estado é vedado qualquer ação, contra o nascituro. Então a gente faz algumas interpretações e ele abre muitos precedentes. A Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, elaborou um parecer no qual denuncia restrições aos direitos das mulheres e gestantes para garantir a vida do nascituro. O parecer da OAB, de 2011, também identificou equívocos no Estatuto do Nascituro. Dar ao embrião os mesmos direitos que uma criança, por exemplo, seria uma violação do princípio da igualdade, pois aplica tratamento idêntico a situações diferentes. Diana Hashim para o Campus. Está em tramitação no Congresso Nacional outro projeto de lei polêmico que pretende modificar a atual legislação sobre drogas. Um dos pontos mais debatidos é a internação de dependentes químicos, mesmo contra a vontade deles. É o que discute a reportagem de Ananda Borges e Rafaela Félix. Músico e professor. Essas são as duas profissões desse homem que preferiu não se identificar. Quando mais jovem, tocava em bandas e fazia shows em diversas cidades do Nordeste. E foi em um desses shows que ele teve o seu primeiro contato com as drogas. Não conhecia as drogas já faz uns 15 anos. No início eu não gostei muito, mas sempre que eu tinha as folgas, eu usava. Aí foi viciando, O músico atualmente mora em Goiás e está em tratamento contra a dependência química. Ele faz parte das estimativas que mostram um aumento no número de usuários de drogas nos últimos anos em todo o Brasil. A pesquisa mais recente sobre o assunto foi realizada em 2005 pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e já naquela época os números assustavam. Quase 23% da população brasileira já havia utilizado algum tipo de droga. Nesse mesmo ano, as drogas foram responsáveis por quase 6.700 mortes. Para tentar reduzir esse problema, o deputado federal Osmar Terra apresentou um projeto de lei que altera a atual lei sobre drogas. Eu acredito que o pior problema de saúde e de segurança que nós temos hoje, e eu olho com viés da saúde, é a questão das drogas.
Dentre os artigos do projeto, o mais polêmico é o que prevê a internação involuntária de dependentes químicos, desde que haja pedido de familiares e autorização de um médico. A internação involuntária, ela tem um objetivo de antecipar o tratamento. E quanto mais cedo se inicia um tratamento, menos memória de longo prazo tu forma da sensação da droga, né? E se tu conseguir manter essa pessoa em abstinência por um tempo prolongado, o esquecimento, entre aspas, da sensação da droga também vai permitindo que essa pessoa leve uma vida normal. A dependência química é considerada uma doença pelo Cadastro Internacional de Doenças. E para que o dependente entenda e aceite a internação, é importante que ele tenha também um acompanhamento psicológico. É característico da doença a negação da doença. Então, uma etapa inicial do tratamento é fazer com que essas pessoas entendam que eles estão doentes. Na prática, a internação involuntária já existe, mas ela é prevista em uma lei que trata sobre transtornos mentais e é aplicada nos casos em que o dependente não possui mais capacidade para controlar seus atos. A intenção do projeto é criar condições de tratamento e internação específicas para dependentes químicos. Mas a proposta divide opiniões. Quando você obriga o outro a fazer o que ele não quer, eu acho que a eficácia não é a mesma, né? Eu acredito muito no trabalho de sensibilização mesmo e de criação de vínculo. Henrique França é ex-dependente químico e já passou pela experiência da internação contra a sua vontade. Na época eu fiquei muito bravo com a minha família, mas hoje eu sou muito grato porque foi uma prova de grande amor deles por nós, né, por mim. Ele é fundador do Salve a Si, um centro de tratamento para dependentes químicos localizado na cidade ocidental, em Goiás, a 60 quilômetros de Brasília. O centro já atendeu quase 800 dependentes químicos desde 2008, a maioria deles em situação de rua. Para Henrique, a internação involuntária é positiva para aqueles que não conseguem pedir ajuda e que estão colocando a sua vida e de outros em risco. Eu acredito na internação involuntária nesse sentido. Aqueles pacientes irredutíveis, a qual estão fazendo uso e já perderam noção da realidade, já não têm capacidade de decidir por si mesmo. A Ordem dos Advogados do Brasil tem receio das consequências que esse tipo de internação poderá trazer. E aí sim há uma preocupação muito grande da Ordem no que diz respeito aos direitos humanos, para não termos retrocessos em relação aos manicômios que nós tivemos no passado, em que o que havia era violência pura contra o internado. Então, essas internações, elas têm que estar acompanhadas de uma fiscalização para que não haja abusos, para que essa pessoa ela realmente seja tratada com toda a dignidade que qualquer ser humano deve ter. O projeto de lei do deputado Osmar Terra já foi aprovado na Câmara e encaminhado para o Senado Federal. Agora ele está na Comissão de Constituição e Justiça e deverá passar por outras 4 comissões, dentre elas a de Assuntos Sociais e a de Direitos Humanos. Ananda Borges para o Campus. Enquanto o projeto não vira lei, quem precisar de ajuda pode recorrer a uma das 7 clínicas de atendimento do CAPS-AD no DF. Os números para contato são 3226-4631 ou 3324-0258. Os dependentes podem recorrer também a ONGs, como a Casa de Recuperação Salve a Si, pelos telefones 9997-5010 ou 7815-9673. O campus visita agora a Vila Planalto, um bairro que desponta como polo gastronômico no Distrito Federal. Com bares e restaurantes dos mais diversos tipos, o local oferece cardápio variado aos fãs de culinária. É o que mostram André Vaz e Monique Rodrigues na segunda reportagem da série Sabores de Brasília. Um bairro com ares de cidade do interior. Quem vai à Vila Planalto pouco desconfia que está a menos de 2 quilômetros do centro da capital federal. A vila foi fundada em 1957. Servia de acampamento para candangos que chegavam a Brasília na época da construção da capital e ainda conserva as suas estreitas e o principal ponto turístico, uma igreja toda feita de madeira. Mas desde 2010 foi a gastronomia que se tornou protagonista. Aqui tem todo tipo tem cozinha mineira, tem cozinha baiana, tem tudo. Tudo que você procurar tipo de comida você encontra na vila.
Há 3 anos, a Vila Planalto tinha 21 bares e restaurantes. Só essa via que você encontra aqui, foram 12 restaurantes que abriram, né? Devido à grande demanda de públicos. A Vila Planalto tem demonstrado realmente uma vocação para a gastronomia. O que possibilitou isso? Eles estão ali quase que o quintal do Palácio do Planalto. E ainda por cima bem pertinho do Palácio da Alvorada. A gente tem um tipo de relacionamento diferenciado. O pessoal se senta nas calçadas para bater papo. Você anda a pé em toda a vila. Então ele tem essa característica diferente de outros locais. Atualmente, a Vila Planalto possui 41 bares e restaurantes, mas o crescimento do mercado gastronômico no local foi seguido também por alguns problemas. A falta de estacionamento é a principal dificuldade enfrentada pelos clientes. Apesar do fácil acesso, né, porque é próximo do trabalho, costuma não ter estacionamento, né, então a gente acaba demorando um pouquinho para entrar, para realmente almoçar, né. A Vila Planalto é mais um reflexo do que é Brasília, com administração claudicante, que tem um monte de problemas. Se tem problema no setor hoteleiro sul, no setor hoteleiro norte, de falta de calçada, falta de estacionamento, falta de asfalto, imagina num polo que está começando a nascer e não foi planejado para ser o que é. Mas apesar dos problemas, os donos de bares e restaurantes da Vila Planalto já se preparam para a Copa do Mundo. Um guia gastronômico foi feito para ajudar os visitantes a localizar os restaurantes da vila. Além disso, o Instituto Cultural e Educacional de Paraguaçu, o INSEP, em parceria com o Ministério da Cultura, realizou um curso de capacitação com funcionários dos bares e restaurantes da Vila Planalto. André Vaz, para o Campus. A próxima reportagem da série Sabores de Brasília vai mostrar os cafés e restaurantes que apostam nas culinárias vegetariana e vegana. Esta edição do Campus fica por aqui. Obrigado. Essa e outras edições do jornal estão disponíveis no site da Faculdade de Comunicação da UNB, www.fac.unb.br. Até a próxima edição. Tchau!